Olá, bem-vindos ao Raio de Três e hoje a gente vai falar sobre como se reinventar conciliando trabalho e vida pessoal. E quem vem ajudar a gente a entender sobre isso é essa profissional linda, mãe de gêmeos, que tem um trabalho sensacional, a Raquel Rabelo. Raquel, muito obrigada por compartilhar esse tempinho com a gente. Estamos muito felizes com você aqui e queremos que você se apresente e conte mais um pouco sobre você. Uma honra, meninas. Obrigada pelo convite. Acho que somos todas mulheres, né? Todas vivemos essa turbulência do mundo cotidiano aí, dessa loucura que a gente experiencia todo dia. Eu sou psicóloga, me formei lá em 2004. Sempre trabalhei, mãe de gêmeos, né? Como a Bel me apresentou. Mais de 22 anos no mundo corporativo, grandes multinacionais, diferentes origens aí, muitos desafios. E aí, como vocês mencionaram, né? Acabei me tornando uma expert, tanto em carreira quanto em desenvolvimento humano, por essas duas frentes que eu sempre abracei, né? A área de RH, como mundo corporativo, e a minha formação como psicóloga. Na verdade, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você faz exatamente para conciliar. Você é mãe de gêmeos, tem o seu negócio. Como que você faz para fazer esse jogo da vida real? Vamos falar assim. Malabarismo, né? É malabarismo, assim, sem dúvida caem pratinhos, né? Não tem perfeição, não dá para ter perfeição. E eu acho que a primeira coisa que eu faço é aceitar que em alguns momentos eu não vou conseguir entregar o que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, com a qualidade que eu gostaria. Já sofri muito por isso. Acho que eu tinha muito mais, né, um perfeccionismo, assim, no nível master antes de ser mãe. Quando vieram os meninos, para mim foi aquele tsunami, porque, ok, eu me reconhecia na minha identidade corporativa, mas essa identidade de mãe era nova. E aí tem toda uma questão, né, que a gente olha a mídia, ai, ser mãe é a coisa mais divina do mundo, mas, gente, foi enlouquecedor, assim. Voltar a trabalhar 5 meses, já viajar na semana seguinte, tudo isso, assim, foram muitos aprendizados e desafios. Então, acho que hoje eu consigo tirar um pouco mais, somar e dividir, né, nos acertos e erros, e equilibrando do jeito que dá, né, estabelecendo prioridades, colocar foco no que é realmente importante, sabendo que muitas vezes a gente tem que se organizar da maneira que é possível, então renegociar com a gente, com os outros, né, mas principalmente com a gente, acho que é um primeiro caminho, assim, para mim. Raquel, você era do mundo corporativo, né? De grandes empresas. E aí, de repente, você virou uma profissional, né? Liberal, autônoma. Como que foi para você isso? Então, não foi mega planejado. Eu já tinha uma posição bacana, já tinha uma posição que eu olhava para a região América Latina, como diretora de uma multinacional muito grande, mas eu estava extremamente cansada, mentalmente cansada. Quando eu decidi fazer uma transição assim, meio que no susto, que é algo que eu já não recomendo, mas a gente aprende com os erros, então eu posso recomendar, assim, tendo vivido na pele, né? Então foi muito assim, não, eu quero algo diferente, eu posso mais, eu vou empreender. É um momento que a tua autoestima está elevada, né? Você está trabalhando bem, é bem cotado no mercado, e aí você arrisca. E é um risco quando você arrisca tanto assim. Para mim foi bacana, acho que eu aprendi muito, mas assim, eu tive a pandemia 1 ano e meio depois da minha tomada de decisão. Então foi uma prova ainda mais forte para o que eu queria realmente fazer, né? Você acha que a pandemia ela te ajudou ou ela fez você estudar para dar uma engrenada e encontrar o equilíbrio entre o trabalho e aí a você pessoal? Então, é uma ótima pergunta, Tina, porque foi muito tentador para mim voltar. Então, assim, quando veio a pandemia, eu montei um consultório super bonitinho, tava tudo arrumadinho, perfeito, assim, sabe? Show, tava curtindo, sabe aquela coisa de chegar de manhã, sentir aquela energia do lugar que você construiu, a agenda começando a encher e você, uau, né? Que legal. Aí fazendo projetos para empresas, né? E aí o que aconteceu foi interessante, eu fechei um projeto para um hospital, onde eu ia fazer, sei lá, em Goiânia, 6 viagens para ministrar alguns treinamentos, alguns processos, e veio a pandemia. Então, eu fiz o primeiro, no segundo veio esse balde de água fria. E aí eu vi o corporativo do outro lado, porque, gente,
Eu sempre fui super cuidadosa com meus fornecedores, mas eu recebi uma ligação e falei assim, ó, o projeto cancelou, pandemia, a gente não sabe quando vai voltar, tchau e bênção. Adeus, né? Deus, adeus. Não dava mais para fazer presencial e eu fiquei naquelas. Bom, e agora? Então, repensando. Aí, Tina, veio uma empresa me chamar para voltar. E eu falei, ai, dá para fazer tipo meio voltar, sabe? Eu volto, mas não volto. Não, não, a gente quer que você volte e faça um projeto. E eu voltei por 6 meses. Mas aí foi muito legal, porque aí eu saí de lá segura do que eu queria. Aí eu fiz uma saída super tranquila. Falei pra ele, gente, eu cheguei, voltei, mas não é isso, porque eu tava conciliando, eu tava fazendo os dois, né? Subiando, chupando cana com os meus filhos, meu marido e eu, né? Que Aí eu falei, não, não dá, não dá. O que eu gosto mais mesmo é isso, tô feliz Foi teu e eu vou. checkmate, né? Pra você falar assim, ó, preciso Foi. decidir. E você sabe que é interessante porque, assim, vamos falar a real, né? Empreender é, é uma nova construção. Então, eu falei, eu saí, você tá ali com o moral elevado, a autoestima, né, numa boa ali, que você já tem uma posição bacana. Recomeçar é recomeçar. Então, você não ganha a mesma coisa, não ganha a mesma coisa. E sai da zona de conforto, né? Sai da zona de conforto, né? Você vai se apresentar numa empresa, você não é mais a Raquel Rabelo da empresa X, você é a Raquel Rabelo da sua empresa, que você precisa encher a boca para falar, mas a pessoa fala assim, "Oi, como que é o nome mesmo?" Então, assim, vários baques para sua autoestima. Sim. Mas Que também é desafiador, né? Pra ver assim, nossa, peraí, eu preciso levar isso adiante, eu quero, né? Isso daí. exatamente. Eu acredito no meu produto, eu como meu produto. Porque é muito disso que você falou, você tinha essa identidade corporativa, né? E eu me identifico muito porque eu fiz o mesmo movimento que você. Não foi tanto no susto, mas foi um pouco. Foi um pouco. Mas eu também, quando eu comecei a mudar, eu demorei um tempo para descobrir a minha identidade empresária, dona de negócio, aquela que tem que dar bronca, aquela que tem que resolver desde da embalagem, do adesivo da embalagem, até a logística de entrega, nota fiscal, aprendi sobre financeiro, XYZ. Para mim foi meu Deus, assim, né? A gente tem que mudar mesmo e se olhar de outros ângulos, né? Sem dúvida. E pedir muita ajuda. E pedir muita ajuda. Raquel, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que também, mesmo nesse divisor de águas teu aí, veio a calhar, porque foi um momento que todo mundo ficou disperso, foi um momento que as grandes multinacionais, elas saíram do seu local físico, tiveram que se readaptar para o home office, e muitas pessoas se viram sem emprego, com uma redução aí de quase 30%, outras 50%. Até mais, né? Para você, para quem também não entende o que é a tua profissão, consultor de carreira, eu acho que veio agregar também, né? A gente até queria que você explicasse um pouquinho sobre o isso. que faz e o que é o consultor de carreira. Porque é aquela coisa que a gente até estava conversando outro dia, né, gente? As pessoas às vezes têm preconceitos, né? E não entendem exatamente o que você faz. E como é importante o seu trabalho, né? Eu trabalho como consultora de carreira, que nada mais é do que, sabe o business partner dedicado, aquele que a gente ouvia falar, mas a gente não vê na vida real, só que sem viés, porque eu não tenho viés corporativo, então eu não sou o RH da sua empresa falando com você. Então, a verdade é que assim, eu trabalho para entender junto com o meu cliente, né? Quais são os seus motivadores, quais são as suas necessidades, o que você espera, o que significa o trabalho para você, que retornos que você espera desse trabalho, que cultura corporativa o teu perfil se adapta mais, e isso é um ponto assim, de máxima relevância. As pessoas às vezes querem trabalhar num branding, eu quero trabalhar na empresa X, né, porque é uma marca que todo mundo conhece e tal, inspiracional. Você não vai ver como é que é aquele ambiente, para ver se aquele ambiente tem fit com você. E a mesma coisa que a gente fala do nosso nome corporativo como empreendedor, é isso, tem muita empresa legal pra caramba, mas que não tem um nome com um apelo tão forte e que às vezes a pessoa deixa de segundo lado. Então, assim, a gente trabalha em tudo isso, né? E aí, com isso, a pessoa faz melhores escolhas. A minha intenção, e até por experiência, como você falou, né, nesses últimos, 1 ano e meio, o número de pessoas que me procuram para esse tipo de serviço aumentou muito, graças a Deus. E a maioria não joga tudo para cima, vem com vontade, eu não aguento mais, vem até às vezes com sintomas fortes de ansiedade, às vezes sintomas de depressão, por isso que eu acho que
isso para mim é uma fortaleza, eu consigo juntar os dois. Tem gente que falou, olha, legal, você quer fazer um movimento de carreira, mas você concorda que antes você precisa olhar para você? Então, a gente faz um trabalho de psicoterapia breve antes de fazer um movimento para olhar para a carreira. Tudo que aquela pessoa não precisa, às vezes, é uma ruptura muito brusca, porque aí essa coisa da identidade pesa ainda mais, né? Eu já não consigo me situar onde eu estou. E eu vou fazer uma ruptura, por que não um job crafting, redesenhar o meu trabalho no ambiente que eu estou? Exatamente. Sim, não é isso mesmo. A gente também, assim, eu sempre falo, o ser humano tem uma expectativa muito alta, né? Então, é assim, você espera que você seja perfeito e que tudo que você vai fazer, você aposta todas as suas fichas ali, né? E começa a se decepcionar. Então, isso é um A mulher problema. muito mais nisso, ela se auto-sabota, assim, absurdamente. A síndrome da impostora. Totalmente, é impressionante. O homem, ele é muito mais autoconfiante. Você percebe, assim, no discurso inicial. Ah, não, para mim isso aqui vai ser super tranquilo. Ah, não sei o que lá. Aí, na hora que você realmente quer entrar em contato com isso, né? A maioria das mulheres, não, eu quero, eu vim até aqui, eu quero. O homem fala, não, eu quero voltar para o meu foco, quero só isso aqui. Então, é da natureza de cada um. A mulher, ela tem essa coisa de pôr a régua ali em cima. Exatamente. Cima, né? Ô, Raquel, eu tenho uma pergunta, essa pergunta é minha aqui. Estou fugindo do roteiro. E primeiro, eu já te admirei demais, assim, te achei sensacional. Você passa uma vibe muito boa. Muitas mulheres, principalmente, eu acho que é mais mulheres mesmo, elas têm o seu negócio, às vezes até começou num negócio que não era o que ela queria, ela foi induzida e montou uma sociedade, ou elas estão numa empresa e de repente elas não é isso que eu quero trocar de carreira, quero mudar isso, tá com uma insatisfação interna. É possível você fazer esse consultoria de carreira, descobrir o propósito dela e manter ela dentro dessa empresa? Então, essa é a maior parte do meu trabalho. A maioria fica onde está. Ficam onde estão. Tá. Esse desconforto que é difícil de identificar. Sabe aquela coisa? Vou fazer uma analogia que a mulherada entende, vai. Regime. Eu decidi, eu vou fazer um regime, eu preciso emagrecer, né? Aí você vai lá e você fala assim, chegou 6 da tarde, horário sabotador da mulher, principalmente, 6 da tarde. Você vai lá e come tudo que você controlou o dia inteiro, você come naquele dia. Aí você fala, mas você não sabia que você queria fazer regime? Sabia. Por que você comeu? Eu não sei, você comeu com fome? Ah, eu tava com fome. Será que era fome? É essa mesma coisa da mudança brusca, sabe? Eu quero ir. É como eu fiz. Eu acho que eu sou boa nisso porque eu assumo, gente. Eu mudei, assim, sabe? Eu falei, não, eu quero ir embora, quero uma coisa diferente, não quero mais, quero sair. No mês que vem eu tô fora. Então, eu acho que ter alguém para te pôr esse freio e falar assim, peraí, você já parou para pensar quantos meses você vive? Vamos falar, né, realidade. Quantos meses você vive se você não conseguiu um emprego, né, para substituir esse? E se o próximo for pior que esse, né? E se? E aí você coloca a pessoa, bom, então tá, então não vou mudar? Não, você pode mudar. Mas que tal mudar se sentindo forte e não se sentindo incapaz de superar esse desafio que você está vivendo hoje, né? Porque muda completamente. Né? ICs, né? E cheio de ICs. Porque muitas estão dentro do seu casulo, mas não entendem o seu propósito. De repente o propósito dela está na própria empresa ali e ela não se descobriu, né? Pois eu vejo muito disso, de pessoas questionando. Eu tenho uma pergunta para você, porque o que acontece? Eu tô na faixa dos 36 anos, e eu tenho muitas amigas que elas vêm, muitas que trabalham em grandes empresas e vêm falar realmente comigo, assim, nossa, como que você conseguiu? Você começou tão cedo e né, já conseguiu criar uma empresa assim, mas eu quero sair da minha, porque eu quero ser que nem você, porque eu paro meu dia e vou buscar meu filho às 4 horas da tarde. Só que o que eu perco com isso, elas não veem, entendeu? Elas só estão vendo o que eu tô ganhando. Mas elas falam, não, eu quero ter essa flexibilidade, essa liberdade. Falei, gente, mas vocês não estão entendendo. Para eu parar às 4 da tarde, eu preciso ir até 2 da manhã. Exatamente. Então eu queria ouvir de você essas percepções diferentes e como direcionar, como mostrar para essas pessoas o que de fato vale a pena ou não. Não tem almoço grátis, não tem jeito fácil de ganhar dinheiro na maneira honesta, né? Sim, então, assim, eu, por exemplo, o meu horário, antes eu falei, né, nossa, eu vivia naquela montanha russa de horários e não sei o que lá.
Só que eu trabalhava, das 8 às 6, aí eu pegava meus filhos, dava janta, me conectava e ficava depois até tarde. Hoje, as pessoas, que horas que elas querem, né, um atendimento? Elas querem no comecinho da manhã e elas querem a partir das 5 da tarde. Meus filhos estão na escola, das 8 às 5. Né? Então, na hora que eles me querem, em tese, meus filhos estão em casa. Eu perdi isso também. Eu ganhei e eu perdi. E isso é a sua, é a minha, e são várias configurações de carreira que têm essa característica. E não sei se você escuta, mas provavelmente acho que todas vocês escutaram a palavra coragem. Eu queria ter essa coragem, eu queria ter essa coragem, né? E o que é essa coragem? É ter consciência, ou não tanta consciência, mas se apropriar dessa consciência e aí sim, né, fazer as pazes com isso, que você vai abrir mão de algumas coisas para ter outras. Você não vai ter o status de viajar de business para ir para uma reunião em Paris para resolver um tema corporativo, né? Você estava no corporativo, você sabe bem que é isso, né? Você não vai ter o seu carro sendo trocado a cada 3 anos, né, ter isso, ter aquilo, você troca tudo isso por esse bem-estar que, como diz a psicologia positiva, é um bem-estar, só que ele é completamente subjetivo, bem-estar subjetivo, que é bem para mim não pode ser para você, ou vice-versa, ou nos momentos da vida, mas é importante, e por isso que eu falo, uma das partes para mim iniciais desse processo é falar de motivadores e necessidades. O que eu preciso? E nessa hora não tem julgamento. Acho que é a questão do autoconhecimento, né? Sem dúvida, autoconhecimento é o primeiro passo. E a gente não foi treinado para isso. Imagina que se a gente chegar hoje, né, numa mesa, só família lá, almoço de domingo, falar assim, quais são as emoções? Básico, tá? Quais são as emoções que a gente sente? Quem não assistiu Divertidamente não vai saber responder, porque a gente não foi criado para falar de emoção e sentimento. Não foi. A gente foi criado para simplesmente, sabe, o Rambo, põe a faixa na cabeça, a faca no dente e vai. Bate a meta. E bate a cabeça, se machuca, bate a meta, né? É isso. Não, mas tem um ser que sofre. 1/3 da população mundial sofre de depressão. E a maioria desse 1/3 tem a ver com o trabalho, com um propósito de vida. Para que eu sirvo, né? Em que eu sou bom? Então, Mas sério. você tem visto esse movimento pelas empresas também? As empresas têm investido um pouco mais em trabalhar esse mindset das pessoas para conseguir encontrar o seu caminho dentro, ou ainda não? Como é que você tem Acho que os Estados Unidos bem mais. Eu tenho alguns colegas que a vida profissional me trouxe, que estão baseados lá. E eu vejo assim, hoje, mas por quê? É porque eles querem? Não, é porque está tendo uma evasão gigantesca de pessoas deixando o corporativo. Então, tem até um termo que não é novo, mas acho que ele está ficando mais popular agora, 2 termos, né? Que são sempre termos em inglês, mas que é o job crafting, que é redesenhe o seu trabalho. Então, tudo bem, você faz isso, como é que você pode fazer isso diferente? O que te falta no que você faz? E dar essa flexibilizada, então existe isso. E o conceito que hoje também chamam de lifelong learner, que é aquele que você vive estudando e aprendendo para que você possa se capacitar e tentar outras coisas diferentes. Raquel, pegando esse gancho que você está falando aí, dessa transição deles saírem das empresas, como que é o processo quando eles entendem que sozinhos eles não conseguem e precisam da ajuda da consultoria? É ótimo quando as pessoas tomam consciência que elas precisam de uma ajuda. Nem sempre elas vão precisar de uma ajuda, né? Muitas vezes ela tem uma ajuda em casa, ela tem um parceiro, é raro, mas ela tem um parceiro que ela possa trocar de igual para igual, sem cobranças, né? Com apoio e tudo mais. Mas quando ela percebe que ela precisa de ajuda, ela trabalha uma competência extremamente importante que se chama humildade. Então, eu acho que, quando me procura, eu acho que é a humildade de buscar alguém. Tem muita gente que, nesse espírito lifelong learner, está sempre estudando e aprendendo, a pessoa vai procurando, segue pessoas, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem um monte de gente falando assim, jogue tudo para cima e ganhe 1 milhão. Tenha o Instagram perfeito e você vai ficar rico. Nossa. Se você tem essa crença, cuidado, né? Mas, de novo, muita gente é muito bem articulado para vender isso como uma ideia de sonho perfeito. Hoje em dia eu vejo assim que tem
a gente está com muita informação. Uhum. Então, assim, às vezes você não consegue filtrar. Então, a pessoa, quando está, eu acho que buscando talvez uma carreira ou uma nova profissão, ou que seja, um novo caminho, eu acho que como que eu posso chamar Ela isso? fica sobrecarregada, né? Avalanche de informação faz ela ficar mais perdida. E aí, mas assim, né, gente? Vamos colocar esse ser como um protagonista. Tem essa avalanche de informação. Mas tem, a gente já falou, dos sabotadores, do auto-engano, o que eu gosto de ouvir e o que eu preciso ouvir, né? É lógico, e aí, gente, a família nem sempre é aquela que vai te dar o maior apoio, porque muitas vezes você fica com mais receio de falar o que você quer para o seu cônjuge ou para os seus pais, depende do seu momento de vida, do que de realmente empreender. Você tem mais medo da aceitação do outro do que de empreender. Então, é confortável escutar alguém que tem credibilidade na mídia, mas tem que ver se aquilo reverbera para você. Então, eu acho que virar refém do que você ouve é uma escolha que você faz. Eu percebo que, na maioria das vezes, quem empreende e tem sucesso é muito... A gente estava falando sobre isso ontem, foi ontem. É muito invejado. E as pessoas, eu acho que existe uma crença hoje, e estou falando de mercado de trabalho mesmo, que para você ser bem sucedido, para você ter mérito de ter chegado onde você chegou, é porque você sofreu muito. Então você só tem mérito se você sofreu muito. Se você conseguiu levar, se você não tem mérito, entendeu? E aí eu queria, na verdade, a sua orientação para quem é empreendedor, para quem já viveu isso, vive isso, ou vai viver isso. O que fazer com essa informação? Porque é isso, é um julgamento do outro e que afeta. Querendo ou não, afeta, gente. Então, enfim. É o tamanho que você dá. Assim, e de novo, ninguém tá, assim, super protegido disso, né? A inveja, ela existe. E eu acho que ela sempre vai existir por tudo. E aí, vamos ser muito sinceros, ela tem... Ai, nossa, gostei tanto do cabelo da Débora, não gostei mais do cabelo da Bel. Ai, não, eu acho o cabelo tom da Tina maravilhoso. Não, gente, a gente está sempre exposta pelo que você faz, pelo que você é, por como você se comporta. Lembra do iceberg, aquela analogia? Todo mundo só olha aquela parte de cima, não sabe todo o suor e o esforço que está embaixo. Então, de novo, a história que eu quero comprar. Se eu acho que vai ser fácil, eu não conheço a realidade socioprofissional que me aguarda. Então, assim, eu acho que vai ter a inveja, tem que sofrer. Eu não sei, depende do tamanho do teu sonho, da tua ambição. Eu acho que, assim, não tem muita... A gente falou, não tem almoço grátis, nem tudo é fácil. Você tem que deixar escorrer sangue? Não tem. Não tem. Se o teu sonho, ele custa mais caro que a tua saúde... Reveja a sua balança, né? Porque você gostaria de usufruir o resultado do seu sonho. Então, talvez você, em vez de chegar no Everest, você chega no Jaraguá, mas você chega feliz, sei lá, curtindo com amigos, dando risada, toma um vinho, vendo uma lua, sei lá. É diferente. Então, acho que você também estabelecer objetivos que estejam alinhados com o que você é capaz de alcançar faz toda a diferença. E a inveja, ela tá aí. Aí eu acho que tem um outro aspecto que eu não vou entrar aqui, mas que eu acho que é importante, que a gente não pode deixar mais de falar, que é o aspecto da espiritualidade. Não estou falando de religião. Espiritualidade, quem sou eu, qual é o meu propósito, o que eu quero. A gente gosta bastante. É bem o famoso assim, o que fala e pensa de mim não me diz respeito. Eu sempre tenho essa filosofia, principalmente na empresa, entendeu? Assim, a equipe é assim, então assim, mas esse é um pensamento dele, entendeu? Não está dentro da minha histórico e familiar, entendeu? Pra gente dar uma finalizada aqui, você daria alguma dica para as pessoas hoje que estão assim, procurando uma luz no fim do túnel? Boa. Eu daria sim, Bel. Eu acho que a primeira coisa é saber esse túnel vai levar aonde, né? Primeira pergunta, né? O que você quer encontrar do outro lado? E aí, fazendo a analogia do túnel funcionar, né? Você tá a pé, você tá de bicicleta, você tá de carro, você tá de trem, porque você precisa entender que força você tem para chegar do outro lado. Nossa, amei isso! E por quem foi cavado o túnel também, né? Por quem foi cavado esse túnel? Enfim, por isso que o autoconhecimento, que a Bel mencionou, eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer coisa.
Falar de carreira sem falar do que isso significa na sua vida é muito vazio e muito raso. Você está falando só do aspecto financeiro, que é muito importante, jamais ele deve ser esquecido, mas às vezes o seu sonho está um passo de você se estruturar um pouquinho financeiramente para você poder dar este passo sem, sei lá, sem precisar abrir mão de outras coisas que são importantes para você também. E sabe outra coisa que a gente queria pedir para você depois, para a gente colocar aqui, né, para as nossas seguidoras? Indicações, assim, de livros, de filmes, que podem ajudar um pouco nessa busca pelo seu propósito. Legal, eu mando para vocês separado depois. Tem muita coisa bacana que eu vou compartilhar, acho que vale depois vocês colocarem aí nos comentários. Escolhidos da Raquel. Sim. Os escolhidos, né? Os top 10. Eu adoro ler, né? Então tem muita coisa legal. Olha esse bate-papo. Eu também. A gente queria continuar, mas a gente sabe que você também é uma pessoa super ocupada. Vou querer conhecê-la né? pessoalmente, muito interessante. Mas, Raquel, muito obrigada pelo seu tempo mesmo, por ter participado aqui dessa entrevista. Pra gente, uma super honra também te receber aqui nesse canal que tá começando, que é uma dedicação nossa, realmente com muitas vivências, né, que a gente quer ajudar quem tá começando. Para enraizar mulheres, incentivar, motivar, fazer elas se encontrarem, né? E criar uma rede de mulheres, né? Porque isso. é aquilo, ninguém é sozinho, todo mundo precisa de alguém. Exato. E aí a gente se apoia e vambora, né? E vamos que vamos. Não, parabéns pelo projeto, que ele ajude muitas e muitas e muitas pessoas a se encontrarem, assim como vocês, assim como eu e como muitas outras que vão vir contar a história aqui no canal de vocês. É isso aí. Um beijo pra você. Raquel, obrigada. Muito obrigada. Até logo, né? Até em breve. Né? Obrigada pelo tempo. Obrigada. Tchau, tchau. O assunto estava tão gostoso que a gente está terminando aqui com gostinho de quero mais e cheia de ideias. E como a Raquel vai voltar, coloquem aqui as suas perguntas, os seus comentários e fiquem ligados. E não esqueçam de ativar o sininho e também de seguir a gente nas redes sociais. As dicas da Raquel a gente vai deixar aqui para vocês também. É ótimo. E o contato da Raquel, né? Claro. É importantíssimo. Aliás, vai ter dicas dela aqui também, né? Acabou? Agora ficou uma salada de fruta, né? Não tinha acabado? As... Mas daí você tem que gravar, você tem que manter e você tem que colocar esses erros. é verdade, gente. Deixa eu botar uns errinhos aí no meio. Eu me divirto, juro.